Lá em casa Olha, arrebentou o fio, eu tive que vir com minha tia. entendi, Guilherme. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, Mayara, eu estou gravando aqui. Então, me manda uma mensagem no WhatsApp, porque aí assim que eu subir o vídeo no YouTube, eu encaminho para vocês, para quem tiver com dificuldade aí, tá? Como, como eu acredito que seja a internet de vocês, assim, eu não consigo nem pensar em uma forma de solucionar o problema para vocês nesse sentido, sabe? Assim, pode ser aí que o vento tenha mudado a torre. Responde aí no chat para mim, Maiara e Guilherme. As aulas anteriores estavam travando também? Ou só a minha que está travando para vocês? Guilherme ou Lucas? O Lucas, né? Só a sua. É. Olha, Maiara, depois eu vejo, então. Tenta acompanhar pelo compartilhamento da tela. E aí, se falhar alguma coisa, eu vou deixar o chat aberto aqui. E aí, se não der para entender, assim, eu sei que vai ser difícil aí, mas como hoje é mais teoria e eu estou gravando, aí depois, qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp, eu tiro a dúvida, tá? E aí a gente vai tentando suprir dessa forma. Qual que é a observação que eu quero que vocês registrem aí? Aqui ele fala assim, ó, sendo P o perímetro de um triângulo dado por... O perímetro do triângulo não é essa fórmula aí, ó. É só A mais B mais C. Ele dividiu por 2, mas esse 2 aí não existe, tá? A gente tem que considerar... Eu posso falar que uma letra P seria A mais B mais C dividido por 2. A gente vai usar essa informação. Mas eu não posso falar que isso é o perímetro. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Eu quero que vocês considerem a letra P sendo A mais B mais C dividido por 2. Professor, Oi, Stefano. no compartilhamento de tela não tá a imagem do livro. Tá Não? só a tela do computador do senhor. Deixa eu ver aqui o que aconteceu, então. Valeu. Porque como eu tenho duas telas aqui, quando eu compartilho, aí pode ser que ele pegue uma tela em vez de pegar a outra. Agora deu certo? Beleza. Ó, ele fala assim, ó. Sendo P o perímetro de um triângulo dado por A mais B mais C dividido por 2. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês considerem assim, ó. P é igual a A mais B mais C dividido por 2. Mas não fala que isso é o perímetro. Porque o perímetro é outra coisa. O perímetro é só a soma das letras. A gente precisa considerar esse A mais B mais C dividido por 2 aí. O que vai entrar lá na fórmula é esse A mais B mais C dividido por 2. Eu só não quero que vocês falem que... Só não quero que vocês falem que isso aí é um perímetro. E aí eu uso essa fórmula. S é igual a raiz quadrada de P menos P menos A, vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Coloca essa formulazinha aí, depois a gente vai até utilizar. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer sobre o perímetro e sobre a letra P? Maiara, travando, mas está dando para entender? Como é que tá? Depois eu vejo, tá? Estou gravando aqui. E aí depois... Essa letra P, no caso, é o quê? Se não é o perímetro. Essa letra P é só uma propriedade, uma manipulação que ele faz com as medidas, Leonardo, para que aquela equação lá dentro da raiz quadrada ela fique um pouco menor, sabe? Eu poderia ser qualquer letra, poderia ser uma letra L de Leonardo, por exemplo. Aí ficaria S igual a L vezes L menos A vezes L menos B vezes L menos C. Depois ele vai mostrar essa propriedade de novo, lá embaixo. Depois ele usa de novo. Então, assim, é uma propriedade que ele usa muito, sabe? Só houve aí uma certa confusãozinha aqui no começo, aqui na definição da letra. Aí ficou, na verdade, seria assim, ó. A forma correta de escrever isso seria assim, ó.
Sendo P o perímetro de um triângulo dado por P igual a A mais B mais C, considere P dividido por 2. Sabe? Faltou esse detalhe aí. Porque o que entra lá dentro do parênteses, esse P que entra aqui, ó, na verdade, ele é a metade do perímetro. Então, essa letra que entra lá, se vocês quiserem anotar, é a metade do perímetro. Tá? Depois eu vou até anotar isso para passar para a Wagner, para alinhar com a editora. Mas, enfim, isso é só um detalhe. Depois a gente faz o seguinte. Aqui começa a ficar interessante, gente. Porque ele tem outras formas de resolver os exercícios que esse livro aqui, esse módulo traz para a gente. Mas essa é a forma mais direta que tem, mais direta possível. E isso é interessante. Então, como que ficaria a área de um triângulo em função da área da circunferência circunscrita? Então, eu vou fazer hoje aqui com vocês duas áreas de triângulo usando duas circunferências. A circunferência externa, que é aquela circunferência circunscrita, que é a mesma que toca em todos os vértices do triângulo. E eu quero calcular a área desse triângulo interno a partir dessa circunferência maior. Depois, eu vou fazer o contrário. Vou pegar a circunferência interna e vou calcular a área do triângulo em função dessa circunferência menor. Ele faz aí essas duas coisas. A fórmula da área do triângulo em relação a essa circunferência é a seguinte. Sendo R o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC, a área S desse triângulo é dada por S igual a A vezes B vezes C dividido por 4R. Rzão de raio maior. Ou seja, é o raio externo aqui, ó. Quando o R aparecer maiúsculo, significa que é o raio da circunferência circunscrita. Quando o raio aparecer com a letra minúscula, significa que é o raio da circunferência inscrita, que é a circunferência menorzinha. Anota isso aí, por favor. R maiúsculo, circunferência maior. R minúsculo, circunferência menor. A circunferência maior é a circunferência externa, a circunscrita. E a circunferência menor é a circunferência inscrita, que é o R minúsculo. E aí ele faz o seguinte. Sabemos que S é A vezes C vezes o seno de θ dividido por 2. Por quê? Porque se eu pegar a hipotenusa aqui, ó, multiplicar pelo seno do ângulo, eu tenho a altura, né? Porque a hipotenusa vezes o seno do ângulo é a altura. A relação entre essa altura e a hipotenusa é pelo seno. Seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa e tudo mais. Então, a altura é o C multiplicado pelo seno de θ. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. C vezes o seno de θ é a altura. A é a base. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, que fica A vezes C seno de θ dividido por 2. Todo mundo entendeu isso aqui? Dúvida? Fico preocupado com vocês ficam calados. Mayara, parou de travar um pouco? Continua travando? Como é que está? Vou repetir, Lucas. Que bom, Mayara. Ó, a área de um triângulo, Lucas, é base vezes altura dividido por 2. Só que esse triângulo aqui, ele não tem uma altura definida. Então, como seria essa altura? Seria a hipotenusa C multiplicada pelo seno de θ. Quando eu faço essa medida e multiplico pelo seno desse ângulo, eu encontro a altura desse A maiúsculo aqui, ó, até essa base A minúsculo. Então, a altura que estaria aqui, eu vou dar uma rabiscada. Vou dar uma rabiscada aqui.
A altura H que estaria aqui, ó, é o C, nossa, que risco torto. É o C multiplicado, esse aqui é o H, ó. O que seria o H? É esse C multiplicado pelo seno desse ângulo. Então, essa altura multiplicada por essa base dividido por 2 é exatamente o que está escrito aqui, ó. A Azinha, que é a base, multiplicado pela altura. A altura é C vezes o seno de θ, dividido por 2. Essa é a área. Tá bom? Repeti aí para vocês. Pela lei dos senos, eu acredito, eu não sei, vocês lembram da lei dos senos? Gente, deixar a câmera ativada aí, gente. A interação com vocês ficou muito ruim aqui para mim quando vocês estão com a câmera ativada. Pela lei dos senos, verifica-se que. Depois a gente vai revisar a lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Como não é muito o foco de hoje, a gente só vai usar essa informação. Depois a gente revisa isso. Caso vocês não lembrem da lei dos senos, né? Mas a gente vai passar por ela de novo. Verifique-se que ele fez aqui uma propriedade, mas aí o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Seno de θ é o B dividido pelo 2R. Ou seja, seno de θ é a medida B dividido pelo raio. O raio está aqui, ó. Raio maiúsculo. Então, seno de θ é igual a B dividido por 2R's. Depois a gente revisa a lei dos senos e a gente pode até voltar nesse conteúdo aí. A gente usa a lei dos senos a partir dessa informação. Que, como que funciona, né? Como que é essa ideia? B, é essa medida aqui, ó, está para esse ângulo, assim como 2R está para 1. Depois a gente revisa isso. O 2R, que é o diâmetro é a medida total da circunferência, é a medida máxima da circunferência. E o Bzinho é uma medida... gente, eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Todo mundo presta atenção aqui, por favor. Vamos lá, olha só. Como que funciona essa ideia aqui? Como que ele chega nessa conclusão? E depois, quando a gente estiver lá na lei dos senos, vocês vão acabar não lembrando desse exercício aqui. Concorda comigo que 2R, que é o diâmetro da figura, é a maior medida possível dentro da circunferência? Todo mundo consegue ver isso, não consegue? Então, se o R maiúsculo é o raio da circunferência, 2R's é a maior medida possível dentro da circunferência. Então, se eu tenho um valor máximo de 2R's, esse valor, se eu colocasse esse 2R's aqui, ó, eu vou até rabiscar de novo. Se eu colocar o 2R's paralelo a esse B aqui, ó, ele estaria mais ou menos aqui assim, ó. E assim. Então, essa aqui é a distância máxima. Olha só que legal, vocês vão entender. Quando eu pego esse ângulo aqui, ó, e ele é θ, quando o ângulo é θ, ele dá uma abertura lá na ponta da circunferência igual a B, certo? Então, ele vai abrindo aqui, ele faz uma abertura de θ, e lá na ponta dessa abertura eu tenho B, formado por esse triângulo aí que está de cinza, certo? Imagina que esse ângulo aqui, ó, ele vá aumentando, aumentando, e ele aumente até um valor que ele vai pegar um triângulo daqui até aqui. Certo? Então, significa que esse ângulo aqui, ó, seria um ângulo maior. Concorda comigo? Todo mundo acompanha essa ideia? Sim. Sim. Pergunta. Que ângulo é esse? Qual que é o valor desse ângulo aqui, ó? Só olhando para a figura, ó. Só de olhar para a figura dá para saber. 60? Não. Vai ser o A. Não, é um ângulo, é um número mesmo, assim.
Ninguém? A Maiara falou 90. 180. 90, Maiara, agora que eu vi. 90, gente. Por que 90? Porque essa medida que a gente está pegando aqui, ó, é o raio, né? São medidas iguais, então eu tenho uma relação aí que ela está totalmente aberta aqui, ó, 90 graus, olha aqui, ó. 90 graus, perfeito. Então, quanto que é o seno de 90 graus? Eita, hein? Vai ter que fazer a tabelinha lá para lembrar. Raiz de 2 sobre 2? Não. Ah, não sei, não tá na tabela da musiquinha. Não está na tabela da musiquinha, agora não sabe mais. É 1, gente. Muito bem. É 1. Então, eu sei que vocês talvez não lembrem da lei do seno, mas o que ela significa para a gente? Eu queria que vocês anotassem isso aí, tá? Anota, rabisca isso, porque vocês vão precisar dessa informação. Vocês precisam entender de onde que vem essas informações aqui. Por isso que é tão importante os post-its, o resumo. Vocês precisam entender cada palavra que está escrita aí no livro de vocês. A lei dos senos é a lei que relaciona a medida com o seno do ângulo correspondente. Como assim? Eu vou relacionar o B minúsculo. Vou relacionar o B minúsculo que está aqui, ó, com o seno do ângulo correspondente. Qual que é o seno do ângulo correspondente? O seno de θ. Aí eu faço assim, uma seguinte relação assim, ó. A medida dividido pelo seno do ângulo correspondente é igual a outra medida dividido pelo seno do ângulo correspondente a essa outra medida. Como assim? Como é que é aí a lei que você falou? Lei dos senos. A definição da lei dos senos é a lei que relaciona a medida com o seno do ângulo correspondente. Medida com o ângulo correspondente? Com o seno do ângulo correspondente. Ah, tá. Então, como que eu faço? Pego B e divido pelo seno do θ. Depois eu pego 2 R's e divido pelo seno do ângulo correspondente ao 2 R's. Só que eu sei que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, aqui embaixo ficaria assim, ó, dividido pelo seno de 90. Quanto que é o seno de 90? É 1. Então, ficaria. A medida dividida pelo seno do ângulo é igual à medida dividida pelo seno do ângulo. Só que o seno desse ângulo máximo aí é 1. Por isso que ele faz, só que ele faz meio direto, por isso que fica um pouquinho confuso. Stephanie caiu. Quem mais que caiu aí, perdeu a conexão? O meu não caiu, não, mas ele tá travando muito. Quem que falou? A Bianca? Bianca. Voltou aí, né, Beatriz? É porque estava olhando no WhatsApp, algumas pessoas me mandam, parece que alguém me mandou mensagem lá. Mas aí, pelo compartilhamento da tela, tá dando para você acompanhar, Bianca? Sim. Tá. Vamos continuar Só aqui. trava sua voz. Entendi. Estranho, né? Deve ter sido por causa dessas chuvas mesmo. Depois eu vou olhar a antena aqui, ver se ela caiu ou qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, ele é cabeado. Tem que investigar melhor. Ou seja, ó,
ele faz isso e depois ele faz o seguinte. Quando eu pego esse seno de θ e passo multiplicando e o 2r passo dividindo, eu encontro a ideia de que o seno do ângulo é igual a b dividido pelo 2r. E é isso que a gente quer. A gente quer essa informação aqui. Ó. Tirar esse lápis. Pronto, gente? Pode seguir aqui? A interação hoje está excelente. Seno do ângulo igual a b dividido por 2r. Quando eu pego esse seno do ângulo e substituo nessa fórmula aqui, ó, da área, fica a vezes c dividido por 2 vezes b dividido por 2r. Fica assim. ACB dividido por 2 vezes 2r. S é igual a ABC dividido pelo 4r. Ele fez isso para mostrar e provar de onde que ele tira essa informação. Essa informação aqui. Essa fórmula, né, que ele trouxe pronto para a gente. Depois disso, ele vai para a área de um triângulo em função do raio da circunferência inscrita. Esse raio da circunferência inscrita é a circunferência que está dentro do triângulo. Então, ele vai encontrar a área desse triângulo aqui, ó, a partir da área do raio dessa circunferência. Aí ele resgata de novo aquele P. P é igual a mais B mais C dividido por 2. E R é o raio da circunferência inscrita, que é o raio menor, R minúsculo. A área S desse triângulo é tal que S é igual ao P multiplicado pelo R. P é a soma das medidas dividido por 2 e R é o raio da circunferência inscrita. Dúvida? Não. Tá bom. Ó, ele nem mostra aqui, ele demonstra como que isso funciona. É bem tranquilo. Se ele pega esse ponto O lá no centro da circunferência, eu vou ter a divisão, então, em 3 triângulos. E a divisão em 3 triângulos é esse triângulo ABO, o triângulo ACO e o triângulo BCO. 3 triângulos. A soma da área de cada um deles é a área total. Então, se eu pego a área de um mais a área do outro, mais a área do terceiro, eu tenho a área total. Qual que é o nome dessa criatura aí, Beatriz? É que eu tô mostrando pra Bianca. É o Ember. Qual? É o Ember. Não ouvi. A risada da Bianca não permitiu eu ouvir o nome do... É Ember. Ember. Eber? Aham. Nossa. Ember. Ember. Nossa. Ember. Criativo. O Éder. É, como que é? Reginaldo? Reginaldo? Edneira. É Cleiton, só que escreve-se Clayton. Ó, C vezes R aqui, ó, gente. A área desse triângulo. Como que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Mais a área desse outro triângulo aqui, que é a base vezes a altura dividido por 2. E assim eu vou fazendo. Então, a base desse triângulo aqui de baixo, que é o A minúsculo, multiplicado pelo raio, que é essa altura aqui, ó, desse triângulo, dividido por 2, é a área desse triângulo maior aqui, ó. Quando eu coloco R sobre 2 em evidência, sobra só o C mais B mais A. Só que eu sei que A mais B mais C dividido por 2 é o Pzinho, P minúsculo. Como que fica tudo isso aqui? P minúsculo vezes R minúsculo. Ele prova essa fórmula aqui. Então, quando eu der uma circunferência com um raio conhecido e eu pedir para vocês calcularem a área de um triângulo que tem uma circunferência dentro dele, vocês vão usar essa fórmula aí. Vocês vão somar todas as medidas, vai dividir por 2 e multiplicar pelo raio da circunferência. Quando a circunferência estiver fora do triângulo, o triângulo estiver totalmente dentro dela, né, vocês vão pegar e multiplicar as medidas e dividir por 4 vezes o raio dessa circunferência.
São essas duas possibilidades. Ou o triângulo está dentro da circunferência, ou a circunferência está dentro do triângulo. Como vocês vão lembrar de qual é qual? O R maiúsculo é para a circunferência fora, que é a circunferência maior. E o R minúsculo é quando a circunferência está dentro, é a circunferência menor, que é o raio menor. Não é tão difícil de lembrar, é só a gente praticar. O que acontece? Para essa em que a circunferência está dentro, você consegue aplicar para qualquer caso. E isso é muito legal. Como assim qualquer caso? Qualquer polígono de N lados, então se eu tiver eu posso ter um triângulo, mas eu posso ter um quadrado, um pentágono, um hexágono. Se eu tiver aquela circunferência dentro dele e eu souber o raio dessa circunferência, a única coisa que eu tenho que fazer para calcular a área desse polígono aqui é somar todas as medidas, dividir por 2 e multiplicar pelo raio da circunferência. Olha que fácil. Dúvida? Não, Ninguém tem dúvida de nada, né? extremamente sábios. Vou me lembrar disso, né? Eu perdi a aula. Ô, Uhum. Stephanie, eu vi mesmo. Eu até pensei, no primeiro momento, eu pensei que você tinha desligado a luz. Depois eu percebi que seu vídeo estava travado e você saiu. Não tem problema não, ó. Vou repetir aqui. O meu também caiu? Eu vi, Gabriela. Você que mandou mensagem no WhatsApp? Foi. Eu vi lá a mensagem, até abri aqui. O povo estava até lendo as minhas mensagens do WhatsApp aí. Era isso que você estava querendo falar, não era, Beatriz? Quando você ativou o áudio para falar de que estava aparecendo outra tela? Aham. Olha só. O que vocês perderam aí, a Stephanie e a Ana Gabriela, foi essa segunda aqui, ó. Porque a outra a gente já estava finalizando, ele só provou a forma. Até onde vocês acompanharam, Stephanie e Ana Gabriela? Até onde aqui? Quando o Tava senhor falando sobre a lei do seno. A lei do seno. A lei do seno, beleza. Qual que é a lei do seno? É a relação entre a medida com o seno do ângulo correspondente. Então, se eu pegar a medida B aqui, ó, eu vou pegar o seno desse ângulo aqui, ó, que é a abertura, que vai me dar essa medida aqui. Então, ângulo θ por causa do B. Eu pego aquela outra medida, que é o de 90 graus, quando eu quero 2R. Porque se eu colocar um 2R bem aqui, ó, para eu pegar todo o 2R, eu preciso de uma abertura aqui, ó, saindo do ponto B, que ela é de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. A lei dos senos é a lei que relaciona a medida com o seno do ângulo correspondente. Anota aí. Vocês perderam, então, quando o Ender apareceu na tela. O Ender. Esqueci o nome já, Beatriz. É isso aí, Eber. Mascote. Mostra de novo. Mostra de novo aqui, Depois ó. mostra os outros, Beatriz. Peraí que eu vou lá buscar ele. Ixi, agora vai virar aula de medicina veterinária. Não Só pode uma. dar corda para vocês, né, gente? Gente, eu vou mostrar, fica olhando. Ah, recreio, gente. Olha lá, todo mundo olha lá para a família da... Eber. Que gracinha! E esse é o filhinho do Eber. Ender Júnior. Metade dos seus cachorros é filho do Ember, amiga. Verdade. Então vamos lá, recreio acabou. Ó, gente, essa medida... De nada. Essa medida total aqui é 2R, tá, Stephanie e Ana Gabriela? Consegui pegar esse também para mostrar. Nossa. Isso aí é o Ember Júnior em miniatura. Esse é o Joey. Joey. Ó, então eu tenho
2R, que é a medida máxima dentro de uma circunferência. E aí eu consegui relacionar um ângulo para essa medida. Qual que é o ângulo? O ângulo de 90 graus. É o ângulo máximo também dentro da circunferência. Por quê? Porque se eu abrir mais do que isso, eu saio da circunferência. Não posso fazer isso. Tem que ser totalmente dentro da circunferência. Então, eu pego que o seno desse ângulo está para B, ou seja, B está para o seno do ângulo, assim como 2R, que é a medida total, está para o seno do ângulo correspondente a essa medida. Qual que é o ângulo correspondente a essa medida? 90 graus. Qual que é o seno de 90 graus? Stephanie e Ana Gabriela. 1. Por isso que não aparece aqui, ó, na formulazinha, quando ele cria. E aí vai ficar, então, B, que é a medida, dividido pelo seno do ângulo, é igual a 2R, que é a medida, dividido por 1. Aí esse 1 não entra, porque dividir o número por 1 não é a mesma coisa de não fazer nada. E aí fica assim a relação, utilizando a lei dos senos. Quando eu isolo o seno de θ, ele passa multiplicando e o 2R passa dividindo, fica que o seno de θ é igual a B sobre 2R. Ô, Roberto, Ele só isolou o seno de θ. Pode falar, João. mas o seno de θ não é 1, então pode anular, tipo, né? Não, o seno de 90 é 1. Mas o seno de θ a gente não sabe, porque a gente não conhece o ângulo ainda, né? Ah, tá. Beleza? Isso aí. Aí eu pego esse seno de θ, que é B sobre 2R, e substituo aqui naquela equação geral da área do triângulo. E aí fica A vezes C vezes B dividido por 2, dividido por 2R. Eu organizo tudo isso aqui e fica assim, ó. A fórmula geral da área, quando eu tenho uma circunferência circunscrita a um triângulo, que era aquela mesma fórmula inicial, só porque ele demonstrou a fórmula. Ele faz a mesma coisa, ou seja, ele demonstra também a fórmula quando tem essa outra situação aqui, ó. Essa outra situação é quando a circunferência é interna ao triângulo, ou seja, está totalmente dentro dele. Que a gente chama de inscrito. É a área de um triângulo em função do raio da circunferência inscrita. Inscrita de dentro, né? Então, eu considero uma letra que eu tenho a soma das medidas dividido por 2, ou seja, eu vou somar, vou calcular todo o perímetro e vou dividir por 2, e essa é uma letra que ele chamou de P. E eu tenho uma letra que é o R minúsculo, porque agora eu tenho uma circunferência menor, então eu chamo de R minúsculo, para lembrar que é um R menor, um raio menor. Circunferência menor, raio menor. Então, a minha área fica sendo a soma das medidas dividido por 2, multiplicado pelo raio da circunferência. Ah, por que que é assim? Ele vai e demonstra essa fórmula. Que é o que está aí na próxima página, que é a página 555. Ele desenha a figura separando o triângulo maior em 3 triângulos menores, a partir do ponto central da circunferência. Então, ele vai ter o triângulo ABO, o triângulo BCO e o triângulo ACO. A soma de todas essas áreas menores é igual à área maior, a área do triângulo maior. E ele vem e vai substituindo aqui, ó. A área do triângulo ABO é igual à base, que é a medida C, multiplicado pela altura, que é o raio, dividido por 2. A área do triângulo ACO, que é esse aqui, ó, ACO, é a base multiplicado pela altura do triângulo dividido por 2. E a área do triângulo SB, aliás, a área do triângulo BCO, que é essa aqui, ó, é a base desse triângulo, que é a medida A, multiplicado pela altura, que é R. Então, A vezes R dividido por 2 é a área do triângulo BCO. Quando eu somo todos esses aqui, eu tenho a área total do triângulo. Percebo que aparece R sobre 2 em todas as frações. Então, eu coloco R sobre 2 em evidência, para eu organizar a informação. Sobra o C, B e o A. Organizo isso em ordem alfabética, A mais B mais C. Passo o 2 aqui dividindo, multiplico por R. Só que eu sei que A mais B mais C dividido por 2 é a letra P. Então, a área fica só P minúsculo vezes R minúsculo. Alguém não entendeu alguma das demonstrações?
escala consciente, então se eu pedir para depois vocês demonstrarem a área de um hexágono ou de um pentágono, tá tranquilo, né? Não, tá meio difícil esse trem aí. É difícil porque ele está demonstrando a fórmula, né? Ele está provando porque que é assim. A gente é muito acostumado na matemática da gente receber a fórmula pronta. E quando a gente pergunta, por que é assim? Aí a gente vai e a gente tem a seguinte resposta, é assim porque é assim. Então, quando a gente demonstra a fórmula, é uma coisa que é novidade para a gente na matemática, né? A gente é mais acostumado a receber pronto. Então, a gente estranha, né? Nossa, complexo, que difícil. Mas, na verdade, vocês tentarem entender faz muito sentido, né? E está mostrando para vocês por que é assim. Isso é muito bom. E aí ele só coloca uma observação. Ele fala que essa última demonstração, essa última propriedade, ou seja, essa última ideia de pegar todas as medidas, dividir por 2 e multiplicar pelo raio da circunferência interna, se aplica para qualquer polígono, independentemente do número de lados que ele tem. Pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, né? Pode ser um triângulo, um quadrado, um hexágono, pode ser qualquer polígono. A única coisa que você vai ter que fazer é somar todas as medidas desse polígono, dividir por 2 e multiplicar pelo raio. É a forma mais rápida e fácil de calcular a área desse polígono. Não tem como calcular a área desse polígono de uma forma mais fácil do que essa. Certo? Dúvidas sobre essa observação aqui, gente? Vocês não conversam comigo, vocês não deixam a câmera ativada, vocês não deixam o áudio ativado, vocês não mandam mensagem no chat. Vocês só participam e falam gracinha ou alguma coisa nesse sentido quando a Beatriz mostra o cachorrinho dela lá e todo mundo participa. Mas quando eu pergunto, ninguém fala nada, né? Agora que eu vi sua mensagem, agora que eu vi a mensagem aqui sua mensagem aqui, Isabela. A Isabela até saiu, né? Acabou a energia lá na casa dela, porque ela não conseguiu voltar. Então tá. Então, gente, olha, sei que vocês estranham sempre que vocês se deparam com a matemática demonstrando a fórmula, né? É estranho. A gente está acostumado com isso. Só que hoje a gente vai entrar aqui um pouquinho nessa geometria espacial, até para eu liberar vocês, para que vocês tenham aí no feriado, né? O que eu pensei? Terça-feira é feriado, né? Então, teoricamente, vocês vão ter mais tempo para fazer exercício. Olha só que legal. Não tem aula, então vai poder estudar, né? Não precisa ficar na aula. Pode estudar a manhã inteira, resolvendo exercício, coisa do tipo. Né? Certo, João? Não entendi, João. Não, é outra coisa aqui. Eu fiquei falando aqui sem querer. Ah, tá. Vamos, então, estudar aqui a teoria de geometria espacial, porque assim a gente vai liberar aí muitos exercícios e resumos para vocês fazerem. Aí, na semana que vem, a gente volta fazendo os exercícios que a gente considerar aí mais difícil. Então, eu quero que, a partir dos conceitos, vocês tentam fazer os exercícios, para eu ver como é que vocês estão evoluindo nesse sentido de estudar a teoria e aplicar no exercício. Eu não vou cobrar que vocês já saiam sabendo fazer, mas é importante vocês praticarem isso aqui. Tentar fazer antes da aula da semana que vem, tá? Tentem fazer os exercícios. E aí a gente volta e tira as dúvidas. Stephanie e Ana Gabriela, vocês entraram depois, né? Mas vocês acompanharam aqui? Deu certo? A internet aí tá boa agora? Tudo tranquilo? Tá boa agora. Tá. Vamos aqui então para a geometria espacial, que é o módulo 9, está lá na página 556. Volume de um sólido. Agora a gente não tem mais uma figura no plano, a gente tem uma figura no espaço. Ela tem aí 3 dimensões. Quando a gente tem figuras em 3 dimensões, a gente não fala mais em área dessa figura, né? A gente fala em volume. O volume de um sólido é o número real positivo que mede a porção de espaço ocupada por esse sólido. A gente já sabe intuitivamente o que é um volume, né? Adota-se que
sólidos congruentes têm volumes iguais. Então, quando falar congruente, significa que eles têm a mesma capacidade de armazenamento, ou seja, congruente é igual, né? Então, se eles são iguais, eles possuem a mesma capacidade de volume. Quando o sólido S é decomposto em sólidos S1, S2, S3, de modo que dois quaisquer não tenham em comum pontos de seus interiores, ou seja, eu pego um sólido e divido ele em dois. Eu não posso pegar, se eu dividir, eles não podem ter o mesmo ponto comum, né? Ele tem que ser realmente dividido em dois diferentes. Não pode ser repetido, não posso repetir a informação. Eu separo em volumes diferentes. O volume do sólido será a soma dos volumes de cada um desses sólidos. É óbvio, né, gente? Alguém não entendeu o que eu acabei de falar? Eu entendi, mais ou menos. Você tem uma garrafa de 2 litros. Você corta ela ao meio. Você vai separar ela aí em 2 compartimentos de capacidade de 1 litro cada. Se você somar essas partes, vai dar o volume total. É só isso que ele falou. Ah, tá. O volume de um cubo de aresta, A é igual ao cubo. Isso também vocês já viram. Não é novidade. Ele está revisando assim, desde o conceito básico, né, de volume. E aí ele vai evoluindo, aí, vai aumentando a complexidade do conteúdo conforme ele vai desenvolvendo os conceitos. Seja S1 e S2, dois sólidos de volume V1 e V2, respectivamente. Os sólidos S1 e S2 são equivalentes se e somente se o volume 1 é igual ao volume 2. Então, quando eu falar, o que eu quero que vocês observem aí? Eu vou falar assim, olha, eu tenho os sólidos S1 e S2 equivalentes. O que vocês precisam captar? Que mensagem é essa? O volume dos dois são iguais. Anote isso aí, por favor. Gente, deixar a câmera de vocês ativada, gente. Que dificuldade, hein? Vou colocar pauta para vocês, vocês vão ver. Tia Carol vai ligar para a mãe de vocês depois. Pela câmera ativada eu consigo saber como é que está aí o entendimento de vocês. Pode ser só o áudio, não? Pode ser o áudio também, mas aí é importante responder, né? Você está respondendo, João, fica tranquilo. Beleza, então. Considere definição de prisma, tá? Definição de prisma. Considere dois planos paralelos distintos, alfa e beta. Uma região poligonal P contida em alfa e uma reta S incidente em alfa e beta. Ou seja, o que ele quer dizer é isso que está aqui do lado, ó. Eu tenho um plano alfa e eu tenho um plano beta. Eu pego uma linha que liga o plano alfa com o plano beta e eu vou pegar aqui um prisma e vou acompanhar essas linhas, ó. Esse prisma aqui, ó, ele tem linhas paralelas a essa reta S aqui, tá vendo? Então, todas as arestas laterais aqui, ó, desse prisma é paralela à reta S. Prisma é a reunião ou união de todos os segmentos paralelos à reta S, com uma extremidade em P contida no plano alfa e a outra no plano beta. A gente consegue entender a figura, a gente só tem que entender o texto. Se a gente conseguir olhar para a figura e entender o texto, e olhar para o texto e entender a figura, já está bom. Alguém tem alguma dúvida em relação à definição? Não. Eu tenho que ligar esses planos rosinhas aqui, ó, do plano alfa e do plano beta, eu tenho que ligar a superfície a partir de a partir de retas paralelas à reta S. O voz falhou aqui. Elementos principais de um prisma. Base também, ou seja, a gente chama de base interior e base superior, aresta lateral e aresta da base. Não sei se vocês estão desenhando, escrevendo por cima das figuras.
Se vocês precisarem de um tempo para anotar as ideias aí, pode falar que eu paro aqui e espero. Então, quais são os elementos principais? Oi? Tô tentando arrumar a câmera do meu celular, mas ele tá caindo. Certo. Elementos principais de um prisma. Duas bases congruentes, cada uma com N lados, ou arestas. E N faces laterais e N arestas laterais. O que ele quer dizer com isso? Que o número de arestas laterais é igual ao número de faces laterais. Nesse prisma aqui, ó, falem para mim, quantas faces laterais eu tenho? 5. 5. Quantas arestas laterais eu tenho? 5. Sempre igual, tá? Sempre igual. Eu tenho duas bases, e aí a minha base, ela é uma base, o quê? Que figura que a base forma aqui, ó? Pentagonal. Certo, né? Ela forma aí uma figura de 5 lados, que a gente chama de pentágono, base pentagonal, tranquilo. E essa aqui de cima? É hexagonal. Beleza, isso aí. Classificação de um prisma. Prisma reto é qualquer prisma cujas arestas laterais são perpendiculares ao plano. Ou seja, esse aqui, ó. Ele é retinho, né? Ele forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, reto de ângulo reto. Prisma oblíquo é qualquer prisma cujas arestas laterais são oblíquas ao plano, ou seja, ele é inclinado. É o que acontece nesse aqui de cima. Então, eu tenho o reto e o oblíquo. E eu tenho o regular. Qual que é o regular? É qualquer prisma reto cujas bases são polígonos regulares. Então, quando eu tenho aí polígonos regulares, nesse caso, até nesse caso aqui, eu tenho o que a gente chama de prisma regular. Vocês estudaram volume em que ano? Assim? Pode até ter sido no ensino fundamental, né? Vocês têm dificuldades com esse conteúdo aqui ou vocês têm facilidade? Eu não lembro do questionário que eu fiz com vocês. Eu não cheguei a olhar sobre esse assunto de volume. Vocês acham que vocês têm facilidade ou vocês acham que vocês têm dificuldade? Não, para mim não é um conteúdo difícil. Isso é só memorizar as fórmulas para calcular volume, área da base, essas coisas. A dificuldade é memorizar o volume, né? Memorizar as fórmulas, né? É. Tá. Por isso que a gente precisa do resumo, tá? Depois a gente vai unir todas essas fórmulas aí, a gente vai fazer um resumão geral. É muito importante vocês terem a disciplina de ir elaborando sempre os resumos, com todas as fórmulas para cada um dos conteúdos, as figuras. Não deixe de fazer não, tá? E alguém ia falar alguma coisa, Ana Gabriela, Guilherme? Não. Vocês têm facilidade ou dificuldade nisso aqui? É igual o João Antônio falou, mas dificuldade nas fórmulas. Certo. Eu tenho mais facilidade para aprender álgebra, tipo, bem mais. Certo. Agora que eu vi aqui no chat, uma mensagem assim, ó, repete, por favor, o que você acabou de dizer, tem 6 minutos. Eu repeti ou não? Passou alguma coisa batida aí, Maiara e Lucas? Não? Às vezes eu acabo repetindo, né, mesmo sem olhar. O volume de um prisma, então, é muito simples. É a área da base dele. Então, se for um prisma retangular, um quadrado, um pentágono, eu faço a área dessa base e multiplico pela altura. A parte mais difícil é calcular a área da base, né? Por isso a gente usa as técnicas do módulo anterior lá, das circunferências escritas, circunscrita, que é pegar as medidas, dividir por 2 e multiplicar pelo raio aqui interno. A gente vai usar muito isso. A altura de um prisma é a distância entre os planos das bases. A área de um prisma. Área lateral, a gente chama de AL.
Então, quando aparecer aí AL, é a área lateral. Ok? Quando aparecer AB, é a área da base. E esse AL é a soma das áreas das faces laterais, tá? Quando falar AL, é a soma de todas as áreas laterais. O AB é a área apenas de uma base, ou inferior ou superior. E a área total é a área lateral mais a soma das duas áreas, inferior e superior. As duas áreas da base, né? Certo? Olha só, ele mostra algumas ideias aqui. Deixa eu só pular aqui um pouquinho. Aqui, ó, por exemplo. Essa figura aqui, eu pulei, tá, gente? Não precisa anotar isso agora, não. Calma aí. Essa figura aqui, por exemplo, ela é uma figura que tem quantos quadradinhos? 6? 6. Considerando que a Mayara, depois me lembra aí qual é a parte que era para anotar, em qual parte que eu estava, tá? Depois escreve aí, por favor, que eu volto lá e repito. Olha, considerando que eu tenho 6 lados, 6 quadradinhos, e eu tenho sempre no prisma a base inferior e a base superior, então eu terei quantos quadradinhos laterais? 4. 4. Se eu tenho 4 quadradinhos laterais, eu tenho quantas arestas laterais? 4. 4. Só que quando eu conto aqui, ó, tem quantas? 5. 5. Por quê? Porque essa aqui, ó, vai colar com essa aqui, ó. Vou formar uma caixinha. E eu venho dobrando aqui, ó, até eu fechar uma caixinha. E aí eu tenho a tampa aqui e a base aqui. Aí eu formo um cubo. No caso, aquela lá vai formar essa só. Repete, por favor. No caso, aquela última aresta vai virar uma aresta só com a primeira. Exatamente. Exatamente isso. Então, às vezes a figura aparece aberta assim, a gente acaba confundindo. Então, essa aresta lateral vai juntar com essa aqui. Aí eu terei 4 áreas laterais e 4 arestas laterais. Não precisa anotar isso agora não, porque isso aqui já é do próximo módulo aqui. Eu vou discutir com vocês aqui uma parte que a Mayara pediu para eu repetir o que era para anotar. Em qual parte, Mayara? A parte aqui de baixo das áreas laterais ou a parte aqui de cima do classificação de um prisma? Mayara? Depois qualquer coisa eu te mando o vídeo, então. Tá? Depois eu mando o vídeo para vocês, só vocês me lembrarem. Eu estou passando tudo pro YouTube lá, mas é só pelo link mesmo. Esse módulo ele é muito curtinho. E aí a gente tem aqui algumas questões. E aí o que mais chama a atenção é do edifício, né? Olha só que legal. Eu tenho aí um edifício que ele não é reto. Ele é totalmente inclinado. E ele não tem um ângulo de 90 graus com a base, com o chão. Ele tem aí uma inclinação 76,7 graus em relação à base aqui, né? Onde tinha que ser 90 graus. Ou seja, ele está inclinado aí, ó, 13,3 graus de inclinação em relação à vertical, né? Quem teria coragem de morar num prédio assim? Repete, João, o que você falou? Então, no caso, o ângulo de inclinação dele aqui, ó, é 103 graus? O ângulo de inclinação do lado de cá, assim, né? Olhando sobre a outra perspectiva, né?
103,3, né? Aham. Beleza. Muito bom. Nada. Muito bom. Então, como que a gente faz? Olha só. A Torre de Controle de Tráfego Marítimo de Algés, em Portugal, tem o formato de um prisma oblíquo, com base retangular de área 247 metros quadrados. Então, ele me deu a área da base, lá do chão. A inclinação da torre é de aproximadamente 76,7 graus, com deslocamento horizontal de 9 metros da base superior em relação à base inferior do prisma. Ou seja, daqui até aqui, né, de onde ele deveria estar, é aqui. Para onde ele realmente está, que é aqui, ó, que ele está me falando, que medida é essa de deslocamento horizontal? É essa medida aqui, ó. Vou pegar ali uma cor, acho que uma cor que fica boa ali é a azul. Então, essa medida que ele me falou de deslocamento de 9 metros é a distância daqui até aqui, ó. Certo? E ele me deu esse ângulo aqui, ó. Opa! Tinha que ter uma coisinha mais reta aqui. Deixa eu ver se eu acho. Acho que eu tenho aqui. Aí, ó. Ele me deu essa... Ó, eu tenho esse triângulo. Qual que é esse ângulo de 76,7 graus? É aqui, ó. Concorda comigo? Aham. Então, tá. Então, se eu tenho essa medida aqui, que é 9 metros, e eu tenho esse ângulo aqui, ó. Qual que é essa altura aqui, ó? Calcula ela aí para mim, por favor. Tá. Peraí, a distância é 9 metros. A horizontal aqui é 9 metros, lá embaixo. Aqui, ó. Aham. Aqui é 9 metros. E aqui é 76,7 graus, esse ângulo aqui, ó. Qual que é o valor da altura? Mas aí vai ter que mexer com seno, essas coisas? Vai. Por causa que a gente só tem o ângulo, né? Isso mesmo. Se você montar a equação, eu faço a conta aqui para você. Então me fala aí qual que é a relação trigonométrica que você vai adotar. Como que você encontra a altura? Quando você tem o cateto adjacente e o ângulo, como que você encontra o cateto oposto? É Pitágoras, né? Pitágoras, mas eu não tenho hipotenusa, né? Eu só tenho uma medida. Pitágoras não me ajuda aí agora. Ah, tá. Mas será que não dá para descobrir a medida, não? A medida? Dá, mas para eu descobrir a medida eu teria que usar o seno e depois Pitágoras. Tem uma identidade, tem uma relação aí que é mais direta. Ah, sim. Qual que é a relação que usa o cateto oposto com o cateto adjacente? Ah, o Lucas falou que é tangente. O Lucas falou que é a tangente. No caso, é a tangente. Muito bem. Então, a tangente de 76,7 graus é a altura y dividido pelo 9 metros. Então o que eu tenho... Por favor, travou tudo aqui. Vou falar. A tangente de 76,7 graus é igual... Ó, a tangente de 76,7 graus é igual ao cateto oposto, que eu não sei, dividido pela medida que eu sei, que é 9 metros. Quando eu tenho, então, que isolar o y, o 9 passa multiplicando, certo? Certo. Quanto que é? Alguém tem calculadora científica? Eu tenho, vou pegar ali. Faz aí, quanto que é a tangente de 76,7?
É 4,19? (4,23), não? Você pegou 76,7 ou só 76? Ah, não, eu peguei 76,6, foi errado. Tá certo. Ah, só por isso. É 4,23. É isso aí. Então é só multiplicar por 9, aí vai dar o... Isso. Aí o que eu faço, né? É 38. Isso, aí eu já tinha a área da base, que era 247. Pego 247 e multiplico com esse valor que eu acabei de descobrir aí. Você falou agora, esse 38. Então vai ser 38 vezes a área da base. Isso, que é a área da base vezes a altura, é a área que é o volume do prisma, né? Nas condições descritas, o volume do prisma, que representa essa torre, aproximado na casa da centena, é igual a 9.300, 8.900, 8.300, 4.600, 4.200. Como a gente fez sem aproximar nada e tudo mais, a gente ficou próximo de 9.400. Mas é porque ele aproxima, né? Ele vai aproximando o número mais próximo ali, ó, é 9.300. É, o meu deu 9.386. Beleza. Aí, quando você aproxima aí na ordem da centena, aí fica 9.300. Se a gente não tivesse, se a gente, como se diz, né? Se a gente tivesse aproximado mais os cálculos e tudo mais, a gente fica mais próximo de 9.300. Mas se tivesse aparecido lá a opção 9.400, aí a gente tinha que marcar 9.400, porque estaria mais próximo do 9.400 do que do 9.300. Por isso que é tão importante usar os valores que ele faz, né? Ele faz lá, ó, o alfa de 13,3, ele vai calculando o seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, né? Ele usou o ângulo que estava aqui em cima, ó. Ele usou o ângulo aqui de cima, a gente usou o ângulo aqui de baixo. A única diferença foi essa. Vocês podem escolher qual ângulo usar. Vocês entenderam essa ideia de usar o 13,3 ou usar o 76,7? Não, Stefano? Aqui, ó. Muito bom quando vocês falam se entenderam ou não entenderam, me ajuda muito, né? Esse triângulo que ele desenhou aí, é esse triângulo que ele não desenhou, aliás, é esse triângulo aqui, ó. Esse aqui. E aí, ele fala o seguinte, ó, eu tenho esse ângulo aqui, vou colocar uma letra com uma cor diferente. Eu tenho esse ângulo aqui de cima e eu tenho esse ângulo aqui de baixo. Esse ângulo de 76,7 é esse aqui de baixo, ó. Tá? Então, aqui embaixo, o meu ângulo é 76,7 graus. Aqui embaixo. E lá em cima? Ah, lá em cima é outro. Que outro? É o complementar a esse. Quanto que falta de 76,7 para dar 90? 13,3. Se eu vou me basear no ângulo de cima, aí a tangente do ângulo de cima vai ser 0,24. Aí depende de qual ângulo que eu quero usar como referência, sabe? Eu posso usar esse que ele me deu ou eu posso encontrar esse lá de cima. Aí eu posso usar seno, cosseno, tangente, só que para usar o seno e o cosseno, eu teria que calcular essa hipotenusa aqui. Aí se a gente usa a tangente direta, tanto a de baixo quanto a de cima, eu faço a continha mais rápida, né? Porque aí eu já encontro a relação entre a medida com o que eu quero descobrir. É mais rápido. Mais alguém não entendeu? João, pode falar. Eu não entendi uma coisa, porque tipo ali, ele falou que a área da base é 247 metros quadrados, já o resultado era em metro cúbico, por quê? Ah, porque é volume, né? Quando a gente multiplicar por metro da altura, aí vai ficar metro ao quadrado por metro de novo, vai ficar metro ao cubo. Sim, aí no caso ele calculou o volume de tudo, né, para dar metro cúbico.
Isso, exatamente. Nas condições descritas, o volume do prisma que representa essa torre, aproximado na casa da centena, é igual a, ou seja, está calculando o volume do prisma. Aí quando a gente falar em volume, as unidades lá precisam aparecer ao cubo, sempre, tá? Aí vai aparecer centímetro cúbico, metro cúbico, qualquer coisa nesse sentido. Ah, tá. Valeu. Tá? Ana Gabriela, você queria falar alguma coisa? Não. Tá. Então, beleza, gente. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida de nada, né? Ei, gente. Agora não, mas depois, quando fazer uma prova, algum vestibular, eu vou ter. Aí vai ter, por- né? Faz muito sentido. Eu não ia saber calcular a tangente desse número aí sem calculadora. Sem calculadora, aí, ó, muito boa observação. Ele sempre vai tirar essa tabela. O que ele fez aqui foi te dar uma tabela de um ângulo que não estava aqui. Aí você tem que entender que número é esse. Esse número é o ângulo da parte de cima. Aí, essa percepção você tem que ter. Mas é o seguinte, em concursos e vestibulares que não aceitam a calculadora, ele vai sempre te dar alguma tabelinha assim, ó. Ou lá no enunciado, ele vai falar, considere a tangente do ângulo igual a... Considere a tangente de 13,3 igual a 0,24. Ele nunca vai pedir para você ter decorado na cabeça a tangente de 13,3. É impossível você decorar todas as possibilidades, levando em consideração o número decimal. Não tem como, ninguém faz isso. Não tem necessidade disso, tá? Então, ele vai te dar essa informação aí. Ele sempre vai te dar essa informação. Só tem que saber o que essa informação significa. Mas o cálculo para descobrir é muito complexo? O cálculo para descobrir ela? Ou não tem, tipo, pode descobrir. Tem, mas aí você teria que saber, para calcular a tangente de 13,3, na prática, você teria que ter aí um valor conhecido de 13,2 e de 13,4 para fazer uma interpolação, que a gente fala, como se fosse uma média. Ou seja, para calcular os valores, você sempre precisa de conhecer outros valores. Como assim? Tem aqueles que a gente já conhece, que é o de 30, 45 e 60. Aí você, a partir deles, você pode até criar uma relação aproximada dos outros valores. Mas para você calcular mesmo, fala, não, Roberto, eu quero saber exatamente quanto que é a tangente de 13,3. Aí como que é feito esse cálculo? Você desenha uma figura com uma abertura de 13,3. Como você faz essa abertura? Você pode pegar aí uma régua, né? Um transformador que a gente chama. Vocês têm transformador? Não. Aquela reguinha que tem uns ângulos assim, ó. Já viu? Eu acho que... Já viu isso? Já. Então, aí você puxa ali e marca ali no 13,3. Aí você vai lá e tira as medidas desse triângulo que você desenhou. Aí você pega a medida da altura e divide pela da base. Esse valor é a tangente de 13,3. Mas é tipo assim, dá para fazer por regra de 3 também, né? Porque, vamos supor assim... Não dá muito por regra de 3, não. Pode até ficar próximo, mas fica um valor aproximado, não é um valor exato. Por quê? Porque conforme eu vou aumentando a altura do meu triângulo, eu vou aumentando... Conforme eu vou aumentando esse ângulo aqui, pode ser essa relação de aumentar o ângulo dividindo pela base ou pela hipotenusa, ela... Às vezes é uma relação linear e às vezes não. A regra de 3 só serve para relações lineares. Para cada valor que eu aumento de um lado, eu tenho que aumentar na mesma proporção do outro. E, na verdade, na prática, não é bem isso que acontece, sabe? Principalmente para o seno e para o cosseno. Uhum. Certo, João? Beleza. Vamos aproveitar aqui o 10, que são casos particulares de prismas, porque aí o 11
ele já está lá em pirâmides e tudo mais, aí já entra em outro assunto. O 10 aqui, ele só complementa um pouco o que já foi falado no 9, trazendo alguns casos particulares. Eu acho que aqui pelo 10 vocês vão entender melhor o 9, porque ele traz aí alguns hexágonos que a gente já conhece, como o cubo, por exemplo. Eu acho que vai ficar mais próximo da gente. No módulo 10, que é a geometria espacial prismas particulares, a gente tem o seguinte: cubo ou hexaedro regular. O que é um hexaedro? É um prisma de 6 lados. Tudo bem? Hexa. É o prisma que apresenta todas as faces quadradas. A área da base é o A minúsculo ao quadrado, a área lateral é 4 vezes o A ao quadrado e a área total é 6A ao quadrado. Isso não é novidade para a gente. A superfície desenvolvida do cubo está representada a seguir. Tarefinha para vocês, anotem aí. Não. Vocês vão produzir um cubo aí numa folha Chamex A4. Se vocês tiverem uma folha mais firme, é melhor. Aquelas folhas coloridas mais grossas um pouco, ou aquelas folhas de certificado, qualquer coisa nesse sentido. Vou fazer com o meu diploma do 9º ano. Faz isso. Depois você não tira o seu certificado do terceiro e fica ótimo. Daí você não entra na faculdade. Aí depois eu não... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Faz igual eu não, tá, gente? Quando eu formei no terceiro ano, eu não fiz o Enem. Perdi a prova, né? Aconteceu um imprevisto pessoal e não consegui fazer a prova. E aí, não consegui a bolsa no primeiro ano do curso porque eu não tinha feito o Enem. Né? Tive que fazer o Enem de novo depois de ter entrado na faculdade. Não façam isso. Não, mas se for para fazer o que você fez e ficar inteligente que nem o seu, eu faço. Tá. Tá. Eu pulo até Como se 3 fosse... anos sem fazer Enem. Como se fosse vantagem não fazer Enem, né? Como se fosse vantagem gastar um dinheiro que não tem. Isso não é nada inteligente, muito pelo contrário. Realmente é porque não deu mesmo, senão eu tinha feito, né? Será que esse ano vai ter, né? Vai. Online, só se for. No Google Classroom. Não, vai ser online, João Antônio. Vai ter, gente. Nem que talvez eles joguem para outubro, talvez novembro, mas... Mas a prova já é em novembro, né? Pois é, mas aliás... Eu acho que as inscrições têm que ser de graça. Eu falo assim, as inscrições, vocês viram... Nem que eles prorroguem as inscrições, aliás, João. Estou com setembro na cabeça porque a minha ideia é fechar o conteúdo de vocês até setembro. Vai dar certo. Entendi. Mas é que cobrar, né? Aquele valorzão, 80 e poucos reais. Mas tá aberto lá, né? Mas é mais para estudante de escola. Quanto que tá a inscrição? Quanto? Tô falando que eles não podem cobrar inscrição igual eles cobravam nos outros anos. Pois é, mas você sabe quanto que tá esse ano? Eu acho não que vai sei, ser os anos eram 80 e poucos. Ano passado foi 100 e pouco, eu acho. E ó, 100 e pouco, velho. Muito caro. Não, mas é barato, levando em consideração que vocês vão tirar nota boa e entrar na faculdade a partir dele. Ai. Baratinho. É um investimento. É um investimento. Olha, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar aí, ó, vários prismas na casa de vocês. Vai ser aí o mascotinho de vocês. A Beatriz já tem os mascotes dela, agora vocês vão ter outros mascotinhos. Roberto, assim? Como a nossa sala tem a fama de ser a pior do colégio, vai ser a primeira sala aqui do terceiro que não vai passar em faculdade. Você tá Não, a gente vai mudar isso aí. Roberto, Não precisa ninguém. Quase isso, Beatriz. Muito bom. Só que vocês vão fazer desse jeito aqui, ó. Vocês vão desenhar desse jeito e depois vocês vão recortar e dobrar para colar ele e fazer realmente um cubo em 3 dimensões. Realmente um cubinho mesmo, um prisma.
Entendeu? Credo, isso me lembra as maquetes do ano passado, Deus me livre. Quase uma maquete, só que é bem mais simples, né? Não. Ano Só pra passado nós gente... temos todas as figuras espaciais, o trem desse aí, ó. Vocês fizeram? É, teve que fazer uma maquete nossa senhora, que ódio daquela maquete. Que legal. É uma boa ideia, João. Obrigado. Não, eu tô falando que não é uma boa ideia. Não, eu João, não... Não, eu só Ei, quero João Antônio. eu só quero que vocês façam mais simples, por enquanto mesmo, assim. se tiver uma maquete, já sabe quem que vai fazer a maquete da sala inteira, né? Se tiver que fazer, né? Então, faz a do cubo, depois lá na frente a gente vai fazer a da pirâmide. Toda aula, mais ou menos, a gente vai fazer aí umas 2, 3 no máximo, só para vocês. Depois a gente vai pegar essas figuras e a gente vai estudar a partir delas, e vai ficar mais fácil vocês memorizarem, porque cada uma tem uma propriedade muito específica. Então, eu realmente gostaria que vocês fizessem isso até para treinar aí a visualização de vocês dessas figuras espaciais, tá? Por enquanto, só essa do cubo. Pode ser numa folha Chamex mesmo, A4, né? E aí vocês desenham, vira a folha, desenha aqui aproveitando o máximo possível da folha, tira uma medida qualquer, pode ser, por exemplo, pode ser 6 centímetros o A, ou pode ser 5 centímetros, risca, rabisca, dobra, recorta, aliás, né? Rabisca, recorta, dobra, cola ela com a fitinha, ou deixam uma pontinha sobrando aqui, ó, sejam criativos, né? O ideal seria vocês deixarem tipo umas orelhinhas aqui assim, ó, para vocês conseguirem dobrar e colar. Porque se vocês só recortarem do jeito que tá, vocês vão ter que usar uma fitinha para colar. Certo? Dá pra encontrar na internet, ó, com as orelhinhas lá, é só... Da internet tem pronto, né? Só quero que vocês tenham isso com vocês, para quando eu for falar de alguns pontos específicos, vocês terem isso aí em mãos, tá? A diagonal de uma face é A multiplicada pela raiz de 2. Ah, por que isso? Se eu pegar aqui e calcular o teorema de Pitágoras aqui, ó, vai ficar assim, ó. A diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Diagonal ao quadrado é 2A ao quadrado. Raiz de 2A ao quadrado é raiz de 2 vezes A. Que é o que está aqui. A diagonal do cubo, A multiplicado pela raiz de 3. Por quê? Porque se eu pegar aqui a diagonal do cubo, que sai dessa ponta e vai até aquela outra ponta lá, e eu desenvolver a análise desse triângulo causada por essa diagonal, eu tenho que levar em consideração que a diagonal dela é agora a hipotenusa com a base sendo a diagonal dessa inferior aqui. Concorda comigo? Tá vendo esse triângulo rosa aí? Estão vendo o triângulo rosa, gente? Gente, conversa comigo. Beleza, Stefano, obrigado. Já tava depressivo aqui. Assim? Ó. Isso, já tá pronto já da Beatriz. Tá fácil demais, velho. Moleza. Moleza. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom, Beatriz. Já que você já fez, olha aí pro seu, para você entender o que eu quero fazer aqui, ó, nesse triângulo rosa. A diagonal do cubo é maior do que a diagonal da base dele. Óbvio, né? A medida maior está dentro dele, lá, de uma ponta a outra. Então, se eu quero encontrar essa hipotenusa aqui, ó, eu vou pegar esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, e vou encontrar a hipotenusa ao quadrado. Só que essa diagonal ao quadrado aqui eu já sei. É a raiz quadrada de 2A ao quadrado. A raiz quadrada de 2A ao quadrado mais a raiz de A ao quadrado fica raiz quadrada de 3A ao quadrado. O A sai e 3 fica. Alguém não entendeu isso aqui? Repete, por favor, essa última aí. Tranquilo, olha aqui, ó. Olha para esse D maiúsculo que está aqui nesse triângulo rosa.
Aham, isso aí eu entendi. Beleza. Ele é a diagonal desse triângulo rosa. Quais são os lados do triângulo rosa? O A minúsculo e o D minúsculo. Para calcular o comprimento do D, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Só que o Dzinho ao quadrado eu já tenho, né? Porque se eu elevar ele ao quadrado, vai ficar assim, ó, 2 vezes A ao quadrado. D ao quadrado é 2A ao quadrado. Se eu tenho que D é 2A ao quadrado, vai ficar assim, ó, 2A ao quadrado mais A ao quadrado, 3A ao quadrado. Raiz disso é quanto? É a raiz de 3. Tá aqui, ó. Basta aplicar o Peraí, teorema a de hipotenusa é o lado oposto ao ângulo? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Olha o ângulo reto de 90 graus aqui, ó. Você tem que lembrar que esse triângulo rosa, ele é um triângulo aqui, ó, em profundidade. Ele sai desse ponto M, que está de um lado, e vai lá para o outro ponto, lá do outro lado. Então, ele é atravessado assim, ó. Depois a gente vai colocar no cubo de vocês, se você recortar o seu cubo, pegando esse lado aqui até chegar lá do outro lado, você vai conseguir visualizar esse triângulo rosa. Como eu não quero que vocês recortem o cubo de vocês, é só vocês imaginarem o triângulo rosa dentro do cubo aí, ó. Por isso que é legal vocês terem essas figuras prontas. E você vai olhar para ela e vai conseguir visualizar. Depois a gente vai definir o nome de cada lado e tudo mais, e a gente vai usar esses cubinhos aí para conseguir visualizar a informação. Observe que o cubo é um prisma, logo o volume é dado por a área da base multiplicada pela altura. Então, volume igual a A ao cubo, não tem nenhuma diferença. Paralelepípedo retângulo, o que significa isso? É o prisma que apresenta todas as faces retangulares. Forma um ângulo reto e tem face retangular. Uma piscina, por exemplo. Uma piscina é um paralelepípedo retângulo. Claro, né, tem piscinas que elas aumentam a profundidade, conforme o comprimento. Nesse caso aqui, seria uma piscina de mesma profundidade. Beleza, gente? Gente, você tem dificuldade com isso aqui? Eu vi que vocês fizeram aí uma maquete sobre isso, então eu acredito que isso aqui é tranquilo, não? Analisar as figuras, sim. Agora... Por quê? Porque na aula que vem, a gente vai resolver exercícios sobre isso. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês aprendam a analisar as figuras e peguem as ideias dos conceitos, porque hoje a gente vai focar nos resumos. Então, hoje, conceito, figura. Entender o que significa cada figura e analisar a situação de cada uma delas. Aí, na aula que vem, a gente preocupa com fórmula, com resolver exercícios e tudo mais. Por enquanto, só quero que vocês entendam as figuras e o que está falando em cada um desses conceitos aqui e vão fazendo aí já o resumo de vocês, só isso. Por exemplo, eu tenho esse paralelepípedo aqui, de lado ABC, porque depois eles espelham os outros lados, a soma das dimensões, ou a soma das arestas, ou a área total, fica tudo em função de ABC. Então, por exemplo, qual que seria a área dessa figura? Seria a soma de cada uma dessas áreas aqui, ó. Eu tenho a área AC do lado da frente e do lado de trás. Eu tenho a área AB embaixo e em cima. E eu tenho a área BC do lado direito e do lado esquerdo. Se eu somar tudo isso, eu vou ter 2 vezes cada uma dessas áreas. Por isso que ele coloca aqui, ó, a área total é igual a 2 vezes AB mais AC mais BC. Certo? Soma das arestas. Eu tenho quantas arestas com a letra A? Essa aqui, o T. Eu tenho a aresta RS. Eu tenho a aresta MN. E eu tenho a aresta QP. Todas elas têm medida A. Então, eu tenho 4 medidas para cada uma das letras. 4 arestas para cada uma das letras, né? De medidas iguais.
Então, eu tenho 4B, 4C e 4A. Tá aqui, ó. Dificuldade dupla? Não, por enquanto. Então, vamos partir para o encerramento do conteúdo da aula de hoje. Ó, outra figurinha aí para você criar, viu, Beatriz? E vocês todos. Esse paralelepípedo aqui, ó, como se fosse uma piscina, né? Agora eu tenho medidas um pouquinho diferentes, tá vendo? Então, eu tenho que criar aí, ó, medidas diferentes. Vocês vão definir qual que é a medida A, qual que é a medida B e qual que é a medida C. Desenha, recorta, cola. Junta tudo, depois a gente vai usar essas figurinhas aí. Qual que é a diagonal, então, né, dessa figura? A diagonal dessa figura é só pegar cada uma das medidas, elevar ao quadrado e tirar a raiz disso tudo. E o volume é um multiplicado pelo outro, multiplicado pelo outro. A vezes B vezes C. Volume de um paralelepípedo. É a mesma coisa de querer calcular o volume de água em uma piscina que tem 5 metros de largura, 20 metros de comprimento e 2 metros de profundidade. Eu pego e multiplico todas as medidas. 5 vezes 20 vezes 2. Como a gente não tem novidade aqui, assim, volume de um cubo, volume de um paralelepípedo formado por uma piscina, área de retângulo e tudo mais, eu vou seguir um pouco mais rápido para a gente ganhar tempo em assuntos que vocês não viram ou têm dificuldade. Por exemplo, a esfera tem um macetinho para vocês lembrarem o volume dela que vocês nunca mais vão esquecer. Antes de entrar lá na fórmula do volume da esfera, fala para mim qual que é a área do volume, qual que é a forma da área da circunferência do círculo. Fala para mim, qual que é? πr ao quadrado? πr ao quadrado. Beleza, tá certo. Se eu pego esse πr ao quadrado, que é a área dessa circunferência aqui, e giro ela forma uma esfera, concorda comigo? Certo. Beleza. Só que, se eu pego um círculo e eu rotaciono ele, eu vou até fazer isso, ó. Não tem nenhuma superfície aqui. Vou pegar essa aqui. Eu tenho aqui uma circunferência. E eu giro ela até ela dar 360 graus. Concorda comigo que eu formei uma esfera dentro da outra? Porque se eu giro aqui, ó, a partir desse giro aqui, ó, eu já formei uma esfera e eu só girei a metade ainda. Concorda comigo? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Sim. Eu pego esse lado aqui e giro, ele vai ficar do lado de cá ainda, ó, eu não dei um giro completo. Mas a minha esfera já foi formada, por quê? Porque eu já girei aqui, ó, e se eu girar rápido, vira uma esfera. Como se fosse aqui, ó, um planeta, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que ele faz aí na figura é o seguinte: em vez de pegar uma circunferência completa, ele pega só essa parte rosa da circunferência. Porque agora, se eu girar essa metade em um giro de 360 graus, aí sim eu tenho uma esfera completa e apenas uma esfera. Alguém entendeu? Alguém não entendeu o que eu disse? Eu entendi. Temos que falar em semicírculo, semi-reta, qualquer coisa relacionada a essa palavra é a metade. Então, semicírculo é a metade de um círculo, que é essa parte rosa. Se eu giro ela 360 graus, eu formo uma esfera. Então, se eu tenho a ideia de que a área da circunferência é πr ao quadrado, a área da parte rosa é quanto? πr ao quadrado sobre 2? πr ao quadrado sobre 2. Beleza. Aqui, acho que o Guilherme está online, né? Aí aqui acontece o seguinte, Guilherme. Aqui, para a gente entender o que acontece,
é só a gente estudar integral, só que o problema de integral é que ela é muito complexa, ela é matemática avançada. Então, eu vou comentar com vocês só a parte que interessa para a gente. Olha aqui, ó. A área da superfície esférica é 4πr². Por que isso? Porque se eu tenho aqui, ó, se eu tenho πr² dividido por 2, que é a área de uma semicircunferência, eu giro ela até dar uma volta de 360 graus, eu tenho uma superfície formada por essa rotação, que a área total dela é 4πr². Por que 4πr²? Porque, acompanha o seguinte, acompanha a ideia comigo. Se eu dou uma volta completa de 360 graus, eu dei uma volta de quantos πs? Vocês lembram disso? 2. 2π. Muito bem. Muito bem. Então, eu tinha a metade do lado de cá e eu fui e fiz uma rotação de 2πs. Essa metade, que já era πr², ela está nessa direção aqui, ó, ela está na superfície. Quando eu giro isso aqui, o que ele está medindo é essa ponta aqui, não é o que está aqui dentro, tá? Então, a maior confusão que acontece, que até é uma confusão que eu tinha, era que eu olhava para essa figura aqui, ó, de semicircunferência, eu ficava tentando entender como que essa área rosa virou a área de uma esfera que está do lado de cá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quando ele fala a área da superfície esférica, gente, não é essa área interna aqui, tá? É a área causada pela rotação dela, que está lá na borda dela. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quando eu divido essa semicircunferência aqui pela metade, né? Eu pego a semicircunferência pela metade, eu tenho essa área aqui. Mas o que está me perguntando não é essa área aqui, é essa área aqui, ó. Tudo bem? Aham. Então tá. Então, tome muito cuidado, porque quando ele fala em superfície, é a área externa. E essa área externa é medida por 4πr². A área externa é só a circunferência dela? A área externa é a superfície da esfera externa a ela. É como se você pegasse... É como se você sujasse de tinta com uma bola, certo? Você pega uma bola, você vai sujar ela totalmente de tinta. Certo? Aí aquela parte de fora que sujou que vai ser a área. Exatamente. Ah, tá. A superfície ali que está suja de tinta é que é a área da sua superfície. E o volume da sua bola, da sua esfera? É o quanto de ar tem dentro dela. Ou seja, se eu fosse colocar tinta dentro da bola, quanta tinta eu colocaria dentro dela e não fora. Então, é um ótimo exemplo para a gente separar a área da superfície de volume. Então, o volume é quanto de ar tem dentro da bola. E a área da superfície é a tinta ou a quantidade de material que eu tive que usar para fabricar essa bola. Tranquilo? Aquela análise da bola, do círculo que começa a girar rápido e a bola, que lá serve para outras coisas. Repete, por favor, João. Ficou um pouco baixo o áudio. Aquela análise que você fez do círculo que começa a girar rápido e forma uma bola, ela, tipo, serve para objetos que não são preenchidos e começa a girar rápido e forma um objeto preenchido. Ixi, serve para muitas coisas. Conforme a roda de um carro que é furada e começa a rodar bastante e, tipo, pensa que é preenchida. Muito bom, por exemplo. A antena parabólica, ela poderia ser representada por uma parábola que gira. Concorda? É porque deu um chiadão aí, eu não entendi. Pois é, não é meu aqui não. Acho que é do Guilherme. Deixa eu ver aqui. Aí, agora vai.
A antena parabólica, por exemplo, João, usando o seu exemplo aí, ela poderia ser uma parábola que gira. Então, a superfície da antena parabólica poderia ser determinada e definida por uma simples parábola girando. Então, se eu pego uma parábola e giro ela, ela forma uma antena parabólica, que é uma superfície chamada de paraboloide. A circunferência ou semicircunferência vira uma esfera. Se eu pego um triângulo e giro, ele vira um cone. Se eu pego um trapézio e giro, ele vira uma pirâmide, o tronco de uma pirâmide. Se eu pego um triângulo e giro, ele vira uma pirâmide. Pode virar aí um cone, se for um triângulo reto. Mas dependendo do formato do triângulo, por exemplo, se eu pego um triângulo e eu coloco ele nas 4 regiões, em vez de girar, eu só espelho ele, colocando ele do lado esquerdo e do lado direito. Do lado da frente e do lado de trás, eu formei uma pirâmide. Então, se eu pego uma circunferência aqui, em vez de girar a circunferência, eu faço ela subir no eixo Y, no eixo Z aqui, ó, eu formei aí um cilindro. Concorda comigo? Entendi. Então, é ótimo o seu exemplo, tá super certo. E a gente vai usar muito essa ideia para entender as figuras no espaço, que a gente chama de prisma. Olha só a ideia aqui, ó. Para eu sair da área e ir para o volume, eu teria que integrar isso. Essa integral ela é um pouco complexa, mas falando em outras palavras, é só eu pegar o 2 que estava lá em cima, somar com o número 1, ficaria 3, e dividir por esse número, que é 3. Eu queria que todo mundo tentasse... gente, a gente tem 20 minutos de aula. Eu queria que vocês ativassem a câmera, que eu vou ensinar esse macete para vocês aqui. E eu só vou ensinar 2 macetes hoje relacionados à matemática avançada que a gente estuda. Eu sei que vocês não vão ver isso no ensino médio, não faz parte do conteúdo, mas se vocês aprenderem isso, vai ajudar muito vocês, tá? Ó, ativa aí. Vamos dar um exemplo. Qual que é o comprimento de um perímetro? Qual que é a fórmula do perímetro de uma circunferência? Fala para mim. PR? Perímetro é igual a 2 pi r. Não é? Qual que é a área de uma circunferência? Aqui eu estou falando de circunferência. Qual que é? Circunferência ou círculo, né? Vamos falar círculo, porque aí serve para os 2 casos. Então, tem o perímetro do círculo e a área do círculo. A fórmula do perímetro do círculo é 2πr. Qual que é a área? Qual que é a fórmula da área do círculo? PR ao quadrado? Beleza. Pi r ao quadrado. Quando eu não tenho nenhum número aqui, ó, esse número que aparece aqui em cima, ele é 1, concorda comigo? Sim. Então, se eu pego esse 1 que está lá em cima, a integral daquela equação ali ficaria assim, ó. 2π r. O número 1 lá em cima, que vai somar esse maisinho, eu queria que ele aparecesse pequenininho lá em cima também, mas não vai aparecer. Quando eu somar aquele número 1 ali mais 1, vai ficar 2, concorda? Se eu pegar aquele 2 que eu coloquei lá em cima e dividir por 2, aquele 2 que já tinha acompanhado o π vai cortar. Então, esse 2 aqui, ó, vai cortar com esse 2 aqui, ó. Tudo bem? O que é integral, Roberto? Integral é matemática avançada. Integral é uma ferramenta utilizada, desenvolvida por Newton, para calcular áreas e criar uma relação entre áreas, comprimento, para criar uma relação entre comprimento, área e volume,
a partir de ferramentas mais simples. Então, ele cria uma relação entre comprimento, área e volume de figuras complexas de uma forma muito simples. Que forma simples é essa? Ele pega esse número que está elevado lá, soma 1, sempre vai somar 1, e vai dividir pelo resultado. Então, 1 mais 1, 2. Vou pegar esse 2, vou deixar ele lá em cima e vou descer ele dividindo. Então, eu vou cortar esse 2 aqui com esse. A integral é πr ao quadrado, que é exatamente a área. Quando eu falo de volume, isso aqui eu estou falando do círculo. Círculo. Se eu falo de esfera, eu pego a área da superfície da esfera, que é 4πr ao quadrado, 4πr ao quadrado, e eu vou integrar isso aqui. A integral disso aqui, tenta falar aí para mim, por favor. Eu vou pegar aquele 2 que eu já tinha lá e vou somar 1, vai ficar quanto? 4πr ao cubo? 4πr ao cubo dividido pelo número que está lá em cima, que é quanto? 3. 3. Então, meu volume será igual a 4 e 4 dividido por 3, né? Ou que multiplica πr ao cubo. Olha a fórmula do volume da esfera. Ah, é mesmo. É difícil? É novidade. Mas é um ótimo recurso. Então, toda vez que tem integral, eu somo 1 ao expoente e divido pelo mesmo número que deu o resultado. A integral simples, sim. Então, por exemplo, se eu tivesse que calcular uma integral, exemplo, eu tenho uma parábola em que o y dela é x ao quadrado. A integral dessa equação, ela vai me dar a área daquela parábola, a área que está abaixo daquela parábola. E a área e a integral de uma equação x ao quadrado seria x ao cubo dividido por 3. Então, quando a gente fala em polinômios e em propriedades mais simples, a gente usa essas ideias aqui. Eu vou deixar elas aqui para vocês. Eu sei que é novidade e tudo mais, é um pouco estranho, porque vocês não viram isso no ensino médio e, teoricamente, nem iriam ver, mas a gente vai estudar isso de vez em quando isso vier para ajudar a gente. Quando vier para simplificar a ideia, aí eu uso a matemática avançada. Mas quando eu perceber que está complicado... Gente, eu não vou cobrar isso de vocês, não. É só um recurso a mais que eu estou passando para vocês entenderem de onde que vem essas fórmulas, por que ela é desse jeito. Esse volume ele é assim porque alguém foi lá e provou que a relação entre a área e volume é dada pela integral. As pessoas conseguiram provar isso antes da integral. Eles conseguiram ir lá, calcularam, jogaram água dentro de uma esfera, então eles encontraram o volume de água necessário para encher uma esfera, mas para provar mesmo a equação, em relação à área, a gente usa integral. Stephanie, eu vi que você tinha ativado o áudio para fazer uma pergunta, o que era? Integral vai ser a relação do perímetro com a área? A relação entre comprimento, área e volume. Quando eu tenho comprimento e integro, eu encontro a área. Quando eu tenho ali uma relação da área e eu integro, eu encontro algo relacionado a volume. Então, a gente utiliza aí a integral quando a gente quer criar uma relação entre comprimento, área e volume. Tá? A gente tem outro recurso da matemática avançada, que é a derivada. Vocês usam muito a derivada na física, sem saber que vocês estão utilizando. Quando vocês estão ali, velocidade, por exemplo. O que é velocidade? É uma derivada. Como assim a derivada? Derivada é variação. Velocidade é comprimento dividido pelo tempo. Ou seja, 80 km por hora. O que isso significa? Significa que em cada hora eu vou andar 80 km. Então, a minha variação da posição em relação ao tempo é a velocidade.
e a variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Se vocês pegarem a equação geral da posição e derivar ela, vocês vão encontrar a equação geral da velocidade. Se vocês derivarem a equação geral da velocidade, vocês vão encontrar a equação geral da aceleração. Eu sei que tudo isso é muita informação para vocês agora, a gente vai reforçar tudo isso quando for necessário, mas eu queria aproveitar muito a aula de hoje para criar aqui esse primeiro contato com vocês com a integral, porque nesses exemplos aqui é realmente muito simples. Certo? Alguém não entendeu alguma continha que eu fiz aqui para o círculo, para a esfera e para o exemplo? Tranquilo, bem simples, né? Não, Esther? Sim. Não é simples, não? Esther, não estou falando da definição, não estou falando da parte da matemática avançada, não. Estou falando só desse detalhe aqui, ó, dessa ideia de pegar o número que já tem lá em cima, somar com o número 1 e dividir pelo resultado. Só isso. Eu sei que isso não é fácil, não, gente. Se fosse fácil, não seria matemática avançada, né? Então, pode ficar tranquilo. Eu sei que isso aqui não é fácil, é muito diferente, mas eu só quero que vocês entendam como que ele saiu disso aqui e chegou nisso. Só isso que eu quero que vocês entendam. Como que isso se relaciona com isso. Só isso. Vai aparecer um 3 aqui, vai aparecer um 3 aqui, e eu estou mostrando para vocês o porquê que isso acontece. Estou provando para vocês o porquê que isso acontece. Para fazer isso, vocês precisam da integral. No vestibular, no Enem, vocês precisam provar isso? Não, vocês precisam usar isso. Mas como que vocês vão usar tantas formas, sem criar nenhuma conexão entre elas? Eu só aprendo o nome de alguém, por exemplo, quando eu penso o seguinte: nossa, aquela pessoa tem o mesmo nome de alguém que eu já conheço. Então eu crio uma conexão, isso é comprovado cientificamente. Quando eu crio conexões, quando eu crio relações entre nomes com pessoas conhecidas e com pessoas que eu estou acabando de conhecer, a chance de eu lembrar o nome dessa pessoa que eu acabei de conhecer é muito maior. Concorda comigo? Sim. Então tá. Então, eu só estou criando uma conexão entre as fórmulas, porque eu sei que são muitas fórmulas e vocês vão ter que memorizar tudo isso. Lá no Enem não tem essas fórmulas para vocês, vocês vão ter que chegar lá, lembrar de tudo isso, é muita informação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma conexão entre as fórmulas para vocês. Vocês podem usar isso, esse recurso ou não. Vocês não são obrigados a usar isso. Tá? Mas peço só um pouquinho de paciência nesse sentido de vocês procurarem entender onde eu quero chegar com tudo isso. Se a gente conseguir entender aí a ideia central, a chance de vocês aprenderem isso vai ser muito grande. Tá? Se eu pego, por exemplo, assim como na integral, eu vou somar um número e vou dividir pelo resultado, a derivada é o contrário. Eu vou passar o número multiplicando e eu vou reduzir um número lá em cima. Então, se eu quisesse derivar o número x ao cubo sobre 3, esse 3 ia passar dividindo, ia reduzir lá em cima e ia ficar 2. Aí eu ia voltar para a posição original. Então, por hoje, eu só quero que vocês anotem assim, ó, a derivada é a operação inversa da integral. Só anota isso aí, por favor. A derivada... Mas por que tipo, ficou sobre 2 lá? Onde? Porque, tipo assim, você derivou, você subtraiu 1, certo? Aí, antes de subtrair, eu desço ele multiplicando. Ah, tá. Tá? É a propriedade inversa. Na integral, eu somo e divido. Então, eu somo primeiro e divido depois. Na derivada, eu multiplico primeiro e subtraio depois. Ah, entendi. Anota isso aí, por favor, gente. Eu sei que é pesado isso tudo, mas pode ter certeza que vai ser bom para a gente lá na frente. Confia em mim. Só um pouquinho mais paciência aí, viu, Stephanie e Ana Gabriela? Pelo menos eu estou vendo as caras e bocas de vocês. E eu sei que isso não é fácil, não, tá, gente? A gente só precisa ter isso aí como um recurso, uma ferramenta para a gente.
Tudo bem? Então, derivada é a operação inversa da integral. E eu vou anotar aqui o que eu falei, porque eu não sei se vocês copiaram. Integral. Somo 1 e divido pelo resultado. Derivada. Multiplico pelo número e subtraio. Essa é a operação. Integral eu vou somar e depois vou dividir pelo resultado que eu encontrei. E na derivada eu vou multiplicar pelo número que estava lá em cima e depois eu vou subtrair 1 do número lá de cima. Beleza? Sim ou não? Posso apagar aqui o que eu escrevi, só para finalizar a aula? Pode, quem Sério, quiser terminando de copiar. no grupo, print. Não entendi, Guilherme. Eu falei que eu tava terminando de copiar. Ah, termina aí. Pode falar, João. Não, é que eu falei que eu tirei print, depois eu vou mandar lá no grupo, nossa. Ah, beleza. Muito bom. Terminou aí, Guilherme? Parabéns, João Antônio. Tô fazendo o seu trabalho, Beatriz, o que é? Isso. Mas eu também tinha tirado print, tá? Guilherme, pode ir? É. Pode? Deixa eu cortar a DR aqui dos dois, porque senão a gente vai ficar aqui no final da aula todo na DR de quem tinha que ter feito e quem fez. Então tá, gente. Ó, o conteúdo em si que eu queria vencer com vocês para hoje era esse, tá? Na semana que vem a gente vai voltar aí em alguns exercícios desses conteúdos que a gente viu para resolver e só depois a gente continua. Eu acredito que na semana que vem a gente vai conseguir resolver os exercícios e falar um pouquinho, porque aí, ó, o que acontece? Quando a gente tem aí o módulo 11 e 12, eles são mais complexos um pouco, porque eles pegam situações espaciais, pirâmide, né? Então, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, na semana que vem, a gente faz os exercícios do módulo 10, 9 e 8, que teoricamente os do 7 vocês já fizeram. Não sei se vocês já fizeram, mas teoricamente já era para ter feito. E aí, qualquer dúvida, então, vocês tiram comigo na semana que vem. E aí eu preciso que vocês tentam fazer pelo menos uns 2 ou 3 exercícios aí de cada módulo desse, porque senão vocês vão ter dúvidas na semana que vem. E com a dúvida é mais fácil de aprender a partir da dúvida do que ver pela primeira vez. Certo? Tem muito conteúdo aí para vocês tentarem fazer e também para elaborar o resumo, tá? E qualquer dúvida, já vão selecionando os exercícios que a gente resolve ele durante a aula da semana que vem. Preciso que vocês aí tentam fazer e escolham aí 1 ou 2 exercícios de cada módulo e aí passa aí para a Beatriz ou para o João, né? Porque cada um fica fazendo o serviço do outro, né? E aí vocês me falam quais vocês que a turma quer que eu faça com vocês, tá? A partir do momento em que vocês tentarem fazer primeiro. Combinado? Beleza. Tá. Então, o conteúdo está encerrado. Sobre a ação. Como que vocês acham que vai dar certo de ser feita? Por exemplo, a Gisele está em Paraúna. Ela não vai conseguir entregar aqui para o pessoal de São Luís. Aí, o que é a minha ideia para o seu caso aí, Gisele? Você entregar para o pessoal da sua cidade mesmo, entendeu? Você não ter que vir aqui e tudo mais. Então, a minha ideia original é essa. Você produz aí 10, 12, 15 massas. 10 é um número mínimo só para a gente ter um controle. Mas se conseguir produzir mais, ótimo, tá? E aí, vai ter que ir em São Luís? Não. Eu acho que você é de Paraúna. Parece que tinha alguém de Firminópolis. Quem que era?
a Ana Gabriela de Fernandópolis, melhor ainda, significa que a gente vai atingir mais cidades. Isso não é nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. A gente organiza para vocês entregarem, a gente tem que definir onde que a gente vai entregar. Onde que vocês acham que a gente deve entregar esse material? E já vão ativando as câmeras aí para eu tirar um print aqui, por favor, para a gente finalizar, para fazer a última chamada aqui. Enquanto isso, fala para mim aí, onde que vocês acham, para quem que vocês acham que a gente tem que entregar? Quem que vocês acham que é mais carente, que precisa mais, que não teria condições de... Não é uma empresa ou uma prefeitura? Onde que vocês acham? Falta só o Guilherme ativar a câmera. Guilherme e Leonardo. Ativem aí, por favor, Guilherme e Leonardo. Vou tirar o print aqui e liberar vocês. Alguém tem alguma ideia, gente, de para quem entregar? Beatriz, aparece aí, por favor. Tá pegando só sua borracha. Pode ser assim mesmo, só para parecer que eu tô. Mas, Mayara, eu tinha pensado no pessoal da limpeza, né, os garis, tinha pensado em pessoal do grupo da saúde, que atende aí, um postinho, né, às vezes o postinho, ele não tem condições de suprir a máscara necessária, por mais que seja obrigatório, mas eu penso até em pessoas e profissionais que não têm recurso nenhum, sabe, o postinho de saúde, pelo menos, eles têm um amparo do governo e do município, né, vou tirar o print aqui agora, ó, 3, 2, 1. Certo, tirei o print já, se vocês quiserem desativar a câmera. Então, assim, eu tinha pensado em alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem que preocupar com o seguinte, será que esse pessoal do postinho, eles não vão receber as máscaras deles e a gente vai deixar de entregar a máscara para alguém que precisava mais? Né? Então, vamos deixar um pouco aberto para vocês pensarem, para a gente definir aí. Às vezes a Ana Gabriela quer entregar para um grupo específico, a Gisele quer entregar para outro grupo, dependendo da necessidade aí da sua região, né? Às vezes pode ser até para vocês mesmos, então parte dessas máscaras, caso vocês tenham que sair, vocês vão usar essas máscaras, tá? Então, a gente só quer criar aí uma cultura, às vezes você ajuda o seu familiar, o seu pai, sua mãe, que está tendo que ir trabalhar, então você vai lá, produz máscara para eles também, sabe? Eu só quero criar um movimento para a gente mostrar que estamos conscientes com a situação e que a gente vai fazer alguma coisa para ajudar a sociedade de forma geral. E ajudar os seus pais também é ajudar a sociedade. Para os pais que estão trabalhando, né? Para os pais que não podem ficar em casa, que eles tiveram que continuar trabalhando, para algum amigo próximo. Então, vou deixar aberto para vocês escolherem para quem vocês querem doar. A minha orientação, a minha vontade é que a gente doasse para pessoas que trabalham com muitas pessoas, para pessoas que estão ajudando as outras pessoas diretamente, atendendo essas pessoas em locais públicos, né? Então, minha ideia original é essa. Alinhem entre vocês, troquem uma ideia, me falem mais ou menos como que vocês preferem, pode ser? Então tá, gente, bom almoço, bom fim de semana, bons estudos, qualquer coisa que eu quero. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau.